A paz do Senhor Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia, abra-la no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Leremos o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20. O bom de crente pentecostal que enquanto abre a Bíblia dá glória a Deus, né? Glorifico a Deus, agradeço a Ele por essa madrugada em sua presença, em sua casa, e nesta oportunidade fazendo menção da sua palavra e do seu nome. Estou aqui a convite do meu irmão. Irmão não é só de sangue, é irmão, é amigo de infância, ministro do Evangelho de Cristo, Jefferson Medrado. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Claro, obviamente, estamos aqui pelo aval do nosso pastor Maurílio, que nos autorizou a estar aqui, nos confiou essa responsabilidade. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Eu quero também aqui deixar minhas saudações ao cooperador Henrique, ao Richard Miller, prazer conhecê-lo, amém, depois eu te pego, Gé, tá bom? Muito obrigado a cada amigo, a cada irmã, a cada irmão que está presente nessa noite. Eu não quero citar nomes para não ser injusto. Muitos irmãos, muitos amigos, é muito bom isso. Está aqui a Assembleia de Deus Ministério Belém, está também ali o pessoal da Jubrac. Dá glória a Deus, Jubrac. Estaremos lá no congresso, permitindo Deus. Glória a... Aí, o povo deu glória, mano. Agora eu vou feliz pregar lá. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20. A versão da Bíblia que eu uso é a Bíblia King James, e ela diz assim: este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Pela sua atenção, muito obrigado. Pode se assentar. Antes de iniciar a mensagem, antes de começar a pregar, eu quero te pedir uma gentileza, eu posso? Amém? Eu quero que você, com muito carinho e respeito, volta-se para um irmão que está à sua esquerda ou à sua direita, e eu prometo que será a única vez que eu vou lhe pedir isso. E eu quero que você, com muito carinho, com muito respeito, diga para ele, diga para ela: faremos um combinado. Se tu dormir, eu te acordo. Se ele se alegrou com essa ajuda, ele vai dar um glória a Deus, ele vai dar um aleluia. Amém? Eu quero ser objetivo em transmitir o que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. E eu quero vos ministrar nesta noite sobre a revisão do azeite. Se alguém lhe perguntar o que o evangelista Alexandre ministrou da madrugada do dia 1 para o dia 2 de maio, na AD Belém 1, aqui no bairro Jardim Fortaleza, a sua resposta será breve e você responderá: a mensagem do evangelista Alexandre foi a revisão
do azeite. Irei ministrar sobre a revisão do azeite. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. A revisão do azeite. Foi tão bom que eu não vou pedir de novo. Estamos diante de um texto que fala-nos sobre o início da revelação das últimas coisas que o Senhor Jesus ele mostrara ao apóstolo João. João, que eu e você conhecemos muito bem. João, ele foi o autor do evangelho que leva o seu nome. João também, por sua vez, ele foi o autor das 3 cartas, das 3 epístolas, que também levam o seu nome. No entanto, porém, quando o apóstolo João, ele se encontrava na cidade de Éfeso, pastoreando os irmãos e a igreja de Éfeso, o apóstolo João, ele padeceu uma grande perseguição. Levantou-se um imperador romano, por nome de Tito Flávios Domicianus. Domiciano, ele se autotitulou Deus, e ele exigiu de todo o império, de todas as províncias, de todas as cidades, que ele, a sua pessoa, Domiciano, deveria ser adorado. No entanto, a igreja se opôs contra isto, e dentre os líderes da igreja, que veementemente lutou contra esta idolatria voltada para o imperador romano, estava o apóstolo João. Haja vista que o apóstolo João, ele se tornou um cativo, um preso, por amor a Cristo e ao seu evangelho. O apóstolo João, ele foi arrancado da cidade de Éfeso, e ele foi conduzido para uma ilha chamada Patmos, que ficava a 70 quilômetros ao sudoeste de Éfeso. Em Patmos, o apóstolo João está acorrentado, ele está preso, ele está exposto ao frio da noite, ao calor excessivo do dia. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, o apóstolo declara dizendo: que eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino de Deus, e na perseverança na fé em Cristo Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Patmos era considerada uma prisão de segurança máxima, que era impossível de alguém penetrá-la, e que era impossível de alguém fugir de lá. Haja vista que, quando as mãos, os pés, o corpo do velhinho João estava preso e isolado em Patmos, o seu espírito estava livre, o seu espírito humano estava sujeito ao Espírito de Deus, e no Espírito ele estava livre. Portanto, no versículo de número 10, ele diz que no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. Em espírito, o corpo ficou lá, isolado, preso lá em Patmos. No entanto, em espírito, ele foi arrebatado. Arrebatamento de espírito é quando alguém na Bíblia, como aconteceu com João, quando os seus sentidos, quando o seu entendimento é levado para uma outra dimensão, a saber, aqui, a dimensão da eternidade. O corpo está lá, está em Patmos, está preso, mas em espírito, com a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, entrou na eternidade, em espírito, vendo, ouvindo, sentindo, cheirando, os sentidos, em espírito. João está na eternidade. No dia do Senhor ele foi arrebatado em espírito. Agora veja bem,
se não acontece isso? Ele vê, ele ouve, ele sente, ele se prostra. E o próprio João, ele diz: no dia do Senhor em espírito, quando eu fui arrebatado, eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como a voz de trombeta, e disse-me: João, o que você vê e o que você ouvir, você escreve para as igrejas, as 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. O que você vê e ouvir, escreve para essas 7 igrejas. Então João, ele fala, e ele dá o seu testemunho dizendo: então eu virei-me, voltei-me para ver quem falava comigo, e eu vi 7 castiçais, 7 candelabros de ouro. É a primeira visão que ele tem, dos 7 castiçais, dos 7 candelabros de ouro. Quando eu olhei para os 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi alguém semelhante ao ser humano. Ele estava vestido com uma túnica longa e comprida, que brilhava como o sol na sua força. Esse alguém que eu vi no meio dos 7 castiçais de ouro, ele tinha um cinto de ouro que cercava e estava sobre o seu peito. Eu olhei para o cabelo dele era branco como a lã branca, não porque é velhinho, ele foi arrebatado, assunto aos céus, com 33 anos e meio de idade, mas os cabelos brancos como a lã branca, representa e expressa a sua santidade. Eu olhei para os seus olhos, e eu vi os olhos dele, como 2 chamas de fogo. Eu não suportei, porque quando eu olhei para os pés, eu vi os pés parecendo um latão, um bronze, que foi refinado e polido na fornalha. Eu não suportei, eu caí como morto, diante dos seus pés. É João que fala. Mas, quando eu caí como morto diante dos seus pés, uma mão, a destra, a mão direita, tocou-me e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Eu morri, mas estou vivo, e eu estou vivo por toda a eternidade. Alguém tem glória a Deus para entregar àquele que vive e que reina? Então a Bíblia fala que o Senhor Jesus revela-se a João glorificado. E se você lê o livro de Apocalipse, você vai perceber que é um livro que usa muitos elementos, que usa muitas tipologias, que usa muitos símbolos. Você vai ver em Apocalipse capítulo 5, sobre um livro, que aquele que é chamado de leão, que é cordeiro, que tem 7 chifres, que tem 7 olhos, ele morreu e venceu, e é digno de pegar o livro e desatar seus 7 selos. Você vai ver em Apocalipse 6, o livro e o desatar dos seus 7 selos. Você vai ver em Apocalipse capítulo 7, capítulo 8, sobre a abertura do 7º selo, e então a aparição de 7 anjos, e cada anjo tem uma trombeta. Ao final da 7ª trombeta, você vai ver que tem 7 anjos, cada anjo também tem uma taça, e essa taça será derramada sobre a terra. Continuando o livro de Apocalipse, você vai ler o capítulo 12, por exemplo, e você vai ver a visão sobre uma mulher que estava vestida do sol, que estava sobre a lua, e que ela tinha 12 estrelas, e ela estava grávida, e ela estava com dores de parto. No mesmo texto de Apocalipse 12,
você vai ver a aparição de um grande dragão. Dragão este que tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Esse dragão, com a sua cauda, ele arrastou ou persuadiu a terça parte dos anjos ou das estrelas. O livro de Apocalipse é um livro enigmático, é um livro carregado de simbologias, tipologias e muitas coisas de difícil interpretação. Mas observe o texto que eu e você lemos nessa noite, Apocalipse 1, versículo 20. Apocalipse é isso, é descortinar, é tirar o véu, é descobrir algo e mostrar para alguém. Jesus revelou-se a João, mas quando Jesus revela-se a João, Jesus ele revela 7 estrelas na sua mão direita, e ele revela 7 castiçais de ouro. João, quando tem essa visão, Jesus dá o significado. Ele fala: João, o mistério das 7 estrelas na minha mão direita são os 7 pastores que estão pastoreando as 7 igrejas da Ásia. E o mistério dos 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas que também estão na Ásia. Agora redobre a sua atenção. É impossível eu olhar para esse texto e não aplicar nas nossas vidas e nos dias atuais. Observe, tem um pastor em Éfeso, tem um pastor em Esmirna, tem um pastor em Pérgamo, tem pastor em Tiatira, tem pastor em Sardes, tem pastor em Laodiceia, e também tem um pastor lá em Filadélfia. Cada um desses anjos, cada um desses pastores estão respaldados, sustentados pela própria mão do Senhor Jesus. Eu vou falar isso daqui, porque é muito fácil chegar na internet e chamar pastor de ladrão. Eu vou falar isso daqui. É muito fácil alguém fazer reunião, fazer panelinha, fazer reuniões secretas e falar de um pastor, e falar de um líder, e falar de um presbítero, e falar de um evangelista. Perdeu a visão. O pastor quer fazer nepotismo na igreja, porque só quer selecionar quem é da família dele. Eu estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a palavra, e a palavra diz: cuidado em quem você toca, cuidado de quem você fala. Tem muito pastor picareta, sem vergonha, bandido, salafário, enganador e mentiroso na internet. Tem muito pastor de título e não de chamado. Mas eu quero falar nessa noite também, que ainda tem homens de Deus que estão guardados, repousados, sustentados pela própria mão de Deus. Em vez de falar mal, ora. Em vez de criticar, por que não ajuda? Em vez de falar que ele não consegue, por que não oferece ajuda? Eu sei, já eu vou chegar na nave da igreja e vou liberar uma palavra para alguém, mas primeiro eu preciso liberar uma palavra para o altar. E a palavra do trono para os meus companheiros de ministério é esta: é a mão de Jesus que sustenta o teu ministério, é a mão de Jesus que sustenta a tua casa, é a mão de Jesus que sustenta o teu casamento. Enquanto Jesus sustentar, levantar, ajudar, auxiliar, pode vir língua do inferno fofoqueira que vai cair por terra, porque toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Fala para alguém: Jesus está vivo. Só quem está vivo fala para alguém: Jesus está vivo. Jesus ele tem olho e vê, Jesus ele tem mão e sustenta, e tem mais, Jesus ele tem pés como latão refinado na fornalha, e ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus se movimenta, Jesus ele anda, Jesus ele visita. Você acha mesmo que nesta madrugada, 2 de maio de 2026, Jesus ficará sentado à destra de Deus Pai? Que nada! O meu amado vem saltando
montes, porque Jesus ele passeia, ele anda no meio da igreja. Eu quero ser rápido, eu quero ser objetivo. Jesus ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Talvez você já ouviu falar que o símbolo do cristianismo é o peixe. Talvez você já ouviu falar que o símbolo da igreja é o peixe. Na verdade, isso não é bíblico. O que eu e você lemos nesta noite é que a igreja é representada pelos castiçais de ouro, pelos candelabros de ouro. Em rápidas palavras, eu quero te explicar o que é esse castiçal e este candelabro de ouro. O candelabro, o castiçal, ele era feito de uma só peça, de ouro puro. Em Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 31, vai falar sobre as características muito específicas sobre este castiçal de ouro. Número 1, ele tem uma base. Essa base sustenta uma haste principal. Dessa haste principal sai 3 canas, ou 3 hastes para a direita e 3 hastes para a esquerda. Na ponta de cada haste tem um copo no formato de cor, ou melhor, no formato de flor de amêndoa. Para que servia isso, Alexandre? Cada castiçal com 7 copos, 7 hastes, 7 canas, sustentados por uma base. Eles deveriam ser repousado nele o azeite, a fim de, nesse azeite, algum sacerdote pegar um pedacinho de lã. Esse pedacinho de lã, ele fazia uma faísca, fazia uma centelha, fazia um fogo. Ele pegava esse pavio e repousava sobre o castiçal de ouro que estava com azeite. Redobra a sua atenção. Por quê? Porque em Êxodo 30, a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus ordenou para Moisés e Arão dizendo: todos os dias, pela manhã, você vai entrar no santo lugar, no tabernáculo. À sua esquerda, quando você entrar, você vai ver o castiçal com 7 copos, 7 hastes, 7 flores de amêndoa, 7 botões de amêndoa. De manhã, você vai pegar o seu vaso de azeite puro, vai chegar nesse castiçal de ouro, tira azeite velho, coloca azeite novo, coloca pavio novo e deixa fumegar. E à tarde, quando chegar a noite, entra de novo no santo lugar, com um vaso de azeite, tira azeite velho, tira o pavio apagado, taca azeite novo, coloca pavio 0 quilômetro e deixa fumegar para atravessar a noite. Aí atravessou a noite, e no outro dia pega mais azeite, porque a revisão do azeite é diária, é todo dia trocando o azeite. Troca o azeite de manhã para passar o dia, e troca o azeite no final da tarde para passar a noite. Troca azeite de manhã, troca azeite à noite. Por quê? Por que trocar o azeite de dia? Porque dia na Bíblia representa um dia, representa o que é bom, representa alegria, representa alívio, representa bonança. O sacerdote está me ensinando: vai ser bom, vai ter alegria, vai ter vitória, vai ter glória, mas troca o azeite. Não é porque Jesus abriu a porta que você esquece o azeite. E eu não preciso explicar o que é azeite, que eu estou numa Assembleia de Deus, meu filho. Eu estou numa igreja pentecostal aqui. Eu estou num lugar que crê no batismo do Espírito Santo. Eu não vou desenhar o que é azeite. Quem gosta, quem está desembocado, vai pegar e entender esse negócio. Se o dia é agradável, é alegria, é bom, é sossego, tem que ter azeite. Não é porque Jesus abriu a porta que eu vou esquecer de pegar azeite. Não é porque Jesus curou que eu vou esquecer do azeite.
Não é porque eu comecei a ganhar dinheiro que eu vou esquecer do azeite. Para passar o dia preciso do azeite. Mas vai chegar a noite. A noite fala de angústia. A noite fala de lágrima. A noite fala de tribulação, de sofrimento. Mas antes de chegar uma noite, troca o azeite. Tira azeite velho, tira pavio velho, tira carvão, tira a cinza, desentope a cana que está entupida e coloca azeite novo. O azeite novo garante a sobrevivência na noite. Alguém levantou a mão. O azeite trocado e revisado garante a sobrevivência no dia da depressão, da lágrima, da angústia. Você não está aqui porque é bonitinho, não. Você não está aqui porque canta bonito, não. Alguém olhou para você e disse: eu admiro a sua fé. É tanto tempo na igreja e não chutou o balde, não desistiu desse negócio de ser crente. Aí alguém acha que o segredo está em você. Não, o segredo está naquilo que você carrega. Hoje Jesus desceu na casa para revisar o azeite. A cana trilhada não se quebrará e não se apagará o pavio que fumega. O sacerdote entra no lado esquerdo, troca azeite, troca pavio, renova o fogo. O sacerdote no outro dia troca azeite, troca pavio, renova o fogo. Jesus na eternidade. Segura. Que eu gosto da bateria também, mas segura. Por que, Alexandre? Porque Jesus, em Apocalipse capítulo 1, ele andou. Fala assim, andou. Fala para alguém, Jesus andou. Isso é didático para você guardar. E isso também é estratégia para você acordar. É bom não dormir. Jesus andou. Olha para cá. O sacerdote, o Arão e todos os seus descendentes entrava, fazia a revisão de um candeeiro. Quando Jesus ele olha para a Europa, Jesus ele vê a igreja de Tessalônica, Jesus ele vê a igreja de Filipos, Jesus ele vê igrejas que estão na Galácia, Jesus ele vê a igreja que estava em Colossos. Jesus olha em algumas igrejas. Jesus olhou para Tessalônica. Eu gosto desse negócio, é coisa de crente. Jesus chegou na primeira província romana, olhou para Tessalônica e olhou, o candelabro está brilhando, o azeite está cheio e o fogo está pegando. Jesus andou para Colossenses e olhou em Colossos, tem azeite, o pavio está ok, não precisa de nada. Jesus chegou em Filipos e disse: o ouro está todo polido, o azeite está nos copos, o pavio está fumegando, está tudo bem. Mas quando Jesus ele chegou na Ásia, Jesus olhou primeiro o castiçal chamado Éfeso. Jesus olhou: conheça as suas obras, eu sei bem quem você é, mas está faltando o azeite do primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Arrependa-te, volta a praticar as primeiras obras, senão vou tirar o candelabro do seu lugar. Lucas, Jesus continua andando, chegou em Esmirna. Quando chegou em Esmirna, Jesus ele vê a igreja perseguida. Jesus olhou e disse: olha, tudo bem, vocês rejeitaram aqueles que se dizem judeus, mas não são. Porém o diabo vai vir contra vocês, e vocês vão padecer tribulação. Tem que renovar o azeite da perseverança. Jesus continuou andando, chegou em Pérgamo, e eu vou falar todas as igrejas mesmo. Se não gosta de Bíblia, vem no lugar errado. Já começou a Bíblia desde o Richard. Jesus chegou em Pérgamo. Jesus falou: é crente, desceu as águas, tem a carteirinha de membro da convenção, mas eu tenho visto que vocês estão tolerando a doutrina de Balaque e de Balaão. Está comendo doce de Cosme e Damião,
está andando de joelho para pagar promessa. Troca esse azeite, o azeite está sujo. Jesus andou mais um pouco, chegou em Tiatira. Jesus disse: eu conheço vocês. Assim diz aquele que foi morto, mas vive. Olha, vocês até estão lá na convenção, o culto de vocês são avivados, tem profecia, tem línguas estranhas, mas existe uma Jezabel no meio de vocês, que está mandando mensagem dizendo oi sumido. E o pior, tem uns jovens aí no meio de Tiatira, que está indo na conversa de Jezabel e está se deitando com ela. Tira essa sujeira do candelabro, a sujeira da lascívia. Igreja não é lugar para mostrar decote. Igreja não é lugar para usar Bíblia para tampar o resto que faltou da saia. Renova o azeite, Tiatira. Jesus continua andando e chegou em Sardes. Jesus falou: o candelabro está sujo, conheço vocês, tem nomes de que vive, mas está morto, está até brilhando, mas já está apagado faz tempo, Sardes. Jesus andou mais um pouco e chegou em Laodiceia. Jesus não aguentou. Jesus falou: está falando que é rico, é pobre. Falou que tem colírio, está cego. Falou que anda de grife, está mostrando as vergonhas. Aconselho-te que tome ouro refinado de mim, colírio de mim. Troca esse azeite. Vocês estão mornos. Não é nem quente nem frio, por ser morno vomitar-te-ei. Ora, olhou o primeiro castiçal, está difícil. Olhou o segundo, está perseguido. Olhou o terceiro, está idólatra. Olhou o quarto, está no adultério, na fornicação. Olhou o 5, tem título, mas não tem a graça, ou não tem unção. Olhou o sexto, tem uma coisa, mas não tem outra. Mas quando Jesus chegou em Filadélfia, ele disse: assim diz aquele que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Eu tenho visto vocês, e eu reconheço que vocês estão com pouca força. Mas ter pouca força, Richard, não é sinônimo de fraqueza, Jefferson. Porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Jesus está falando: está com pouco azeite, mas está aceso. Está quase apagando, mas o diabo não conseguiu apagar. E aí? E que igreja você vai cultuar hoje? Vai ficar em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia? Ou vai vir adorar aqui na vigília em Filadélfia? Meu filho, se eu fosse você, eu pulava desse banco e adorava de pé. Ainda tem azeite, ainda tem azeite, ainda tem azeite, ainda tem azeite. O diabo está batendo cabeça do inferno, ainda tem azeite. Demônios estão sendo derrotados, ainda tem azeite. Tem gente que está que nem a viúva, que chegou no profeta Eliseu e disse: o diabo está vindo levar meus filhos. Eliseu fala: me declaro que você tem em casa, a tua filha não tem nada. Mas eu nunca vi crente que um pouquinho de azeite não tem nada. Tem alguma coisa? Tem o quê? Eu tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite é suficiente para a operação do milagre. Creuza, vem para cá, minha irmã. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, Creuza. Dá um microfone para essa mulher de Deus. Quem desceu na casa não foi Arão. Quem desceu na casa não foi Eleazar. Quem desceu na casa não foi Eli. Quem desceu na casa não foi Josué. Quem desceu na casa não foi Anás. Quem desceu na casa não foi Caifás. Quem
quem desceu na casa foi o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E se tem uma coisa que ele não deixa faltar, é pão, vinho e azeite. Sou, 1, 2, testando. Eu fechei a Bíblia, senão esse negócio vai longe. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu nem vou insistir. Você que não é batizado com o Espírito Santo, é necessário que você venha para cá para frente. Mas eu viria correndo. Eu tenho testemunhos. Vou contar o primeiro do Jé, que viveu primeiro. O Jefferson estava lá na Roberto Magalhães, uma vigília lá no Madureira. Jesus desceu na casa e Jesus sapecando, Jesus virando um seio. Aí o pregador fala: vem aqui, vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. Aí o Jefferson: vou nada. Aí o pregador: vem que a gente vai orar, Jesus vai batizar. Eu vou pra quê? Aí alguém empurrou ele: vai, você tem que ir. Você é batizado? Não, você tem que ir. Eu vou, né? Pô, tô mentindo? Tem que ir, vou lá. Estão me empurrando? Vou lá. Aí ele veio chegando. Marrentão, sempre foi marrento. Chegou, vai se aproximando do altar, vai se curvando. Aí começou a chorar. As orações da nossa irmã Gessélia começou a ser ouvida. Jesus pegou o Jefferson. Só faltou montar a barraca em cima do monte, que não queria mais descer de monte, não queria mais sair de consagração. Alexandre, mas eu preciso ter 3 anos, eu preciso me batizar nas águas depois. Não, olha para mim. Eu cheguei na igreja, em vez de falar varão, eu falava barão. Eu não sabia ler, eu ia ler isso daqui, eu entrava em parafusos. Eu aceitei o Senhor Jesus no domingo. No mesmo domingo eu subi a montanha, que a gente é do monte. Eu fiz um propósito. Na mesma semana nós se reunimos uma madrugada, em poucos meninos. Eu falei: Jesus, eu preciso batizar, Jesus. Eu sei quem é o Espírito Santo. Eu preciso ser revestido de poder, porque eu estou enfrentando uma prova terrível lá com meu pai. E se o Senhor Jesus tem uma promessa na minha vida, me confirma me batizando com o Espírito Santo. É necessário que você saia daí. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem para cá. Não é possível. Todos são batizados com o Espírito Santo. Não é. Não é mesmo. Tem gente aí que Jesus está convidando. Tem gente aí que Jesus quer fazer uma renovação de azeite aí. Eu não estou te chamando para você aceitar Jesus, meu filho. Eu sei que você já aceitou Jesus. Eu sei que você já renunciou que tinha que renunciar. Eu sei que você já abriu mão de muitas coisas. Eu sei que você disse: Jesus, eu vou por causa da sua presença. Rebesse mai, ramaio condesere amar. Orecha o irrex amare amario que. Se possível, fiquem um distante do outro. Se possível, Jesus já começou. Se possível, vocês que estão aqui na frente, tentam de alguma forma ficarem um pouco distante um do outro. Vocês não têm noção do que vai acontecer aqui hoje. Vai ter vontade de chorar, vai ter vontade de ajoelhar.
Vocês que estão aqui, olhem para mim. Eu preciso dar essa instrução. Eu não quero, e vocês não devem ficar falando simplesmente glória, 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 até a sua língua rolar. Não, vamos além disso. O texto que o nosso amigo Richard pregou disse que o Espírito Santo veio e que pousou sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo. Então não é algo que eu forço, é algo que o Espírito Santo me entrega. Aonde que o Espírito Santo me entrega as línguas repartidas como de fogo? Na minha mente, no meu intelecto, na minha razão. Alguém aqui já foi orar e disse: Jesus me batiza, Jesus me batiza. Só que quando você está falando Jesus me batiza, chorando, dando glória, veio como uma sílaba, como um sufixo, como um verbo na sua mente. Aí você tentou entender para falar e você travou, você não falou. Não é assim? Então vocês precisam rasgar o véu do Santíssimo. Entenda, gente, é da carne, não é da carne. Você acha que a sua carne estaria aqui? É da minha cabeça. Você acha mesmo que se fosse da sua cabeça, você estaria aqui? 2h49 da manhã. Você acha mesmo que é da sua carne, tá, esse negócio aqui? Alexandre, eu não falei porque ficou com medo. O que Paulo disse? Ele não vos deu espírito de timidez e covardia, mas de ousadia. Vai ficar com medo pra quê, meu filho? Distanciem-se, porque Jesus vai pegar também aqueles que já estão recebendo a revisão do azeite. Alguém vai chegar até você. A igreja que está aqui, diga glória a Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, se eu fosse você, eu já estava fechando os olhos aqui. Se eu fosse você, eu já estava abrindo o coração aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, alguém, não se assusta, alguém chegará até você, vai colocar a mão na sua cabeça, vai colocar a mão no seu ombro e vai orar por você. A igreja que se levantou nessa madrugada vai buscar batismo com o Espírito Santo. Enquanto a Creuza louva, insistentemente buscaremos o batismo do Espírito Santo. Eu creio na variedade de línguas, eu creio na interpretação de línguas, eu creio nas profecias, eu creio nas curas, eu creio na fé, eu creio no discernimento de espírito, eu creio na palavra de sabedoria, eu creio na palavra de conhecimento. Pode adorar, pode louvar. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz,
Deus de glória. Vai mudar a sua história hoje aqui. Quanto Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vitória. Aleluia! Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Adianta ter as mãos e não poder tocar. O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está.
não. É muito forte o toque de suas mãos. Ensina teus ouvidos pra me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, mas o povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo. Ai, terravas. Está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira vão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Jesus está trabalhando, Jesus está trabalhando, Jesus está renovando, Jesus está renovando. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber no nome de Deus, Porém morto está. meu Deus, aleluia. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, mas seu povo entender que em meio ao silêncio está. Oh meu Deus, Ninguém consegue dele se esconder. se ele não quiser aparecer, mas seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, Tem cheiro dele aqui. sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair. Profetas da Aleluia! Irão reconhecer, terão que confessar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo, aleluia! E ele está aqui, tem glória dele aqui. Quem é que pode sentir? A glória dele está na casa. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Quem quer insiste, E outro igual não quem quer persevera. há. E outro igual não 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 há. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual
preciso dos instrumentos baixinho. Eu escuto o barulho de línguas estranhas na nave da igreja. Quem é batizado com o Espírito Santo, continue falando em línguas, porque Jesus está renovando o crente aqui. E vocês que estão aqui estão olhando para mim por quê? E vocês que estão aqui na frente estão chorando ainda por quê? Aquele que bate se abre, aquele que procura encontra, e quem busca acha. É você e Deus. Pregador não batiza, pastor não batiza, cantor não batiza. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus de Nazaré. Reshimigode que me desce a barre, meria mogotaria fesse amar. E vem comigo, teclado, vem comigo, Isaac, vem comigo. Valéria Fochinéria Subnerrefacio Conexenerrai. Se é hoje, é hoje. Alexandre, eu estou cansado. Passava 3 dias seguidos fora de casa. Alexandre, meus pés estão doendo. Passava 7 dias pulando carnaval. Alexandre, eu já estou com sono, mas na hora de beber, cheirar e fumar não tinha sono. E agora que eu estou vendo a sarça pegando fogo? E agora que eu estou vendo Jesus renovando? Você acha mesmo que eu estou lembrando do travesseiro? Você acha mesmo que eu estou lembrando da minha cama? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, deixa eu pegar esse negócio. A lenha é para pegar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Hoje a gente quebra vaso e despeja até a última gota do nardo. Hoje a gente não leva nada para casa. Jesus está trabalhando, Jesus está trabalhando, Jesus está trabalhando, Jesus está trabalhando. Eu não acredito, Alexandre, o problema é seu, Jesus está trabalhando. Alexandre, isso é meninice para você, deixa a gente ser menino então. Jesus está trabalhando, Jesus está... Alexandre, é muito barulho, quer silêncio, vai para a biblioteca, aqui é a igreja. Alexandre, eu prefiro de uma coisa mais tranquila. O cemitério fica no Vila Rio ou no Bom Sucesso, aqui é igreja. Aqui é igreja. Arexene fosse me dê.